Manka a Esperta, um conto da Tchecoslováquia. Houve há muito tempo um lavrador muito rico e, apesar disso, muito avarento. Estava sempre propondo negócios aos seus vizinhos pobres e levando todas as vantagens sobre eles. Um desses vizinhos era um humilde pastor que deveria receber do ricaço, em troca de determinados serviços, uma novilha. Quando chegou a ocasião do pagamento, o lavrador recusou-se a cumprir a sua palavra e o pastor se viu forçado a recorrer ao burgomestre do lugar. O burgomestre, que era jovem e ainda não tinha grande experiência de seu cargo, ouviu ambas as partes, pensou e disse: em lugar de resolver sobre este caso, eu darei um enigma para vós decifrardes, e o que der melhor resposta ficará com a novilha. Concordais? O lavrador e o pastor aceitaram aquela proposta e o burgomestre disse: está bem, eis o enigma. Qual é a coisa mais rápida do mundo? Qual é a mais doce? E qual é a mais rica? Pensai em vossas respostas e trazei-mas aqui amanhã, a esta mesma hora. O lavrador foi para casa muito mal-humorado. Que espécie de burgomestre é esse rapaz? Resmungava ele. Se ele me tivesse deixado ficar com a novilha, eu lhe mandaria um alqueire de peras. Mas agora bem posso perder a novilha, se não encontrar resposta para aquele seu tolo enigma. Que se está passando, meu marido? Perguntou-lhe a esposa. É esse burgomestre novo. O velho me teria dado a novilha sem qualquer discussão. Mas esse jovem pensa que os casos se decidem com enigmas. Quando contou à esposa quais eram as perguntas, ela o animou muitíssimo, dizendo-lhe que sabia, naquele mesmo instante, dar as respostas certas. Ora, meu marido, falou ela, nossa égua cinzenta deve ser a coisa mais rápida do mundo. Tu mesmo sabes que nenhum outro animal a ultrapassa na estrada. Quanta coisa mais doce, que mais doce pode existir do que o nosso mel? E tenho certeza de que nada há tão rico quanto a nossa arca de ducados de ouro que temos guardado durante estes últimos 40 anos. O lavrador ficou encantado. Tens razão, mulher, tens razão. A novilha fica conosco. O pastor, quando chegara à sua casa, mostrava-se abatido e triste. Tinha ele uma filha, uma jovem muito inteligente, chamada Manka, que, vindo-lhe ao encontro na porta do chalé, perguntou-lhe: que é isso, meu pai? Que disse o burgomestre? O pastor suspirou. Ai, acho que perdi a novilha. O burgomestre deu-nos um enigma e eu sei que jamais encontrarei as respostas. Talvez eu possa ajudar, disse Manka. Qual é o enigma? E o pastor repetiu-lhe as perguntas e no dia seguinte dirigiu-se para a casa do burgomestre. Manka lhe havia ensinado as respostas a dar. Quando chegou, o lavrador já ali estava, esfregando as mãos e sorridente, cheio de empáfia. O burgomestre tornou a fazer as perguntas e pediu as respostas ao lavrador. Este pigarreou e, com o ar pomposo, começou. A coisa mais rápida do mundo? Ora, meu caro senhor, só pode ser a minha égua cinzenta, pois nenhum outro animal a ultrapassa na estrada. A mais doce? Mel das minhas colmeias, com certeza. A mais rica? Que pode ser mais rico do que a minha arca de ducados de ouro? E o lavrador, endireitando os ombros, sorria triunfante. Disse secamente o jovem burgomestre. Depois indagou. Quais são as respostas que me dá o pastor? O pastor fez uma reverência cortês e disse: a coisa mais rápida do mundo é o pensamento, porque pode percorrer as maiores distâncias num abrir e fechar de olhos.
A coisa mais doce é o sono, porque quando uma pessoa está cansada e triste, o que lhe pode parecer mais doce? A coisa mais rica é a terra, pois da terra saem todas as riquezas do mundo. Muito bem, exclamou o burgomestre. Muito bem. A novilha fica sendo do pastor. Mais tarde, o burgomestre disse ao ganhador: Dize-me agora, quem te ensinou aquelas respostas? Estou certo de que elas jamais sairiam de tua cabeça. De início, o pastor não queria contar, mas, sob a insistência do burgomestre, confessou que fora sua filha Manca quem as dera. O burgomestre, que bastante gostaria de conhecer melhor a inteligência e a esperteza de Manca, mandou buscar 10 ovos e deu-os ao pastor, dizendo-lhe: Leva estes ovos a Manca e dize-lhe que eu os quero chocados amanhã e que me sejam trazidos os pintos. Quando o pastor chegou em casa e deu a Manca o recado do burgomestre, ela riu e disse: Apanha um punhado de milho e volta à casa do burgomestre. Dize-lhe: Minha filha manda-lhe este milho. Manda dizer que o Senhor trate de plantá-lo, fazê-lo crescer, colhê-lo, isso até amanhã, a fim de que, quando ela lhe traga os 10 pintos, o Senhor tenha o grão necessário para alimentá-los. Quando o burgomestre ouviu aquela resposta, riu de todo o coração. Tua filha é muito esperta, disse ao pastor. Se for tão bonita quanto é inteligente, penso que me casarei com ela. Dize-lhe que venha ver-me, mas deve vir em hora que não seja do dia nem da noite, nem a pé, nem montada, nem vestida, nem despida. Quando Manca recebeu aquele recado, esperou até o próximo amanhecer, quando a noite já se fora, mas o dia ainda não chegara, envolveu-se numa rede de pescar e, atirando uma perna sobre as costas de uma cabra, enquanto mantinha o outro pé no chão, foi ter a casa do burgomestre. Agora eu lhes pergunto, ela foi vestida? Não, ela não foi vestida, pois uma rede de pescar não é roupa. Foi despida? Evidentemente não, pois não estava coberta pela rede de pescar. Caminhou até a casa do burgomestre? Não, não caminhou, porque tinha uma perna sobre as costas de uma cabra. Cavalgou? Também não, pois não ia andando com um pé. Quando chegou à casa do burgomestre, chamou: Aqui estou eu, senhor burgomestre, e não vim de dia nem de noite, nem caminhando, nem cavalgando, nem vestida, nem despida. O jovem burgomestre ficou tão encantado com a esperteza de Manca, além de achá-la também muito bonita, que imediatamente pediu em casamento e logo depois casava-se com ela. Mas compreende bem, minha querida Manca, disse ele, que não deves usar tua inteligência contra mim. Não quero que interfiras em nenhum dos casos. Se deres conselho a alguém que dependa do meu julgamento, eu te expulsarei de minha casa imediatamente e te mandarei para a casa de teu pai. Tudo correu bem durante algum tempo. Manca ocupava-se com o trato de sua casa e tinha todo o cuidado para não interferir em nenhum dos casos do burgomestre. Entretanto, certo dia, 2 lavradores vieram ter com o burgomestre a fim de que ele resolvesse uma questão que se erguera entre ambos. Um dos lavradores tinha uma égua que tinha tido um potro na praça do mercado. O potro correra a meter-se sob a carroça do outro lavrador, e o dono da carroça dizia que o potro era de sua propriedade. O burgomestre, que estava preocupado com outras questões, respondeu sem muito refletir: O homem que encontrou o potro sob a sua carroça é naturalmente o dono do potro. Quando o dono da égua ia saindo, encontrou Manca e parou a fim de contar-lhe o seu caso. Manca ficou envergonhada com a tola decisão do marido e disse ao lavrador: Volta amanhã à tarde com uma rede de pescar
e estende-a através da estrada empoeirada. Quando o burgomestre vir aquilo, sairá para fora e perguntará o que está fazendo. O que estás fazendo? Dize-lhe que estás pescando. Quando ele te perguntar como é possível esperar peixes numa estrada de terra, dize-lhe que é tão fácil para tu pescares numa estrada de terra como para uma carroça ter um potro. Aí ele verá a injustiça de sua decisão e mandará que te devolvam o potro. Mas de uma coisa não te esqueças: não deixes o burgomestre descobrir que fui eu quem te ensinou essa saída. Naquela tarde, quando o burgomestre olhou por acaso lá para fora, através da janela, viu um homem estendendo uma rede de pescar através da estrada de terra. Saiu lá para fora e perguntou: que estás fazendo? Pescando? Pescando numa estrada de terra? Estás louco? Bem, disse o homem, é tão fácil para mim pescar nessa estrada de terra quanto para uma carroça ter um potro. Então o burgomestre reconheceu o homem como dono da égua e teve de confessar ser verdade o que ele estava dizendo. Naturalmente, o potro pertence à tua égua e deve ser devolvido. Mas dize-me, continuou, quem te deu esta ideia? Tu não a tiveste sozinho. O lavrador tentou esconder do burgomestre a autora da ideia, mas o homem indagou de tal maneira que acabou descobrindo estar manca no fundo de toda aquela história. Ficou furioso e, entrando em casa, chamou a esposa. Manca, disse-lhe, esqueceste que eu te disse o que aconteceria se interferisses nos meus casos? Vais embora hoje mesmo. Não quero ouvir desculpas. O caso está resolvido. Podes levar contigo aquilo de que mais gostares nesta casa, para que ninguém diga que foste tratada mesquinhamente. Manca não deu escândalo. Muito bem, meu querido esposo. Farei como dizes. Irei para o chalé de meu pai e levarei comigo aquilo de que mais gostar em tua casa. Mas não me obrigues a ir senão depois da ceia. Fomos felizes juntos e eu gostaria de comer aqui uma última refeição em tua companhia. Não vamos dizer más palavras um ao outro, ao contrário, vamos dizer boas palavras como sempre dissemos, e assim nos separaremos como amigos. O burgomestre concordou, e Manca preparou uma esplêndida ceia com todos os pratos prediletos do marido. O burgomestre abriu uma garrafa do vinho mais escolhido de sua adega e bebeu a saúde de Manca. Depois sentou-se e a ceia estava tão gostosa que ele comeu e comeu. Quanto mais comia, mais vinho bebia, até que começou a ficar sonolento e acabou por adormecer profundamente em sua cadeira. Então, sem acordá-lo, Manca mandou que o carregassem para o carro que estava esperando a fim de levá-la para a casa paterna. No dia seguinte, quando o burgomestre abriu os olhos, viu que estava deitado no chalé do pastor. — Que significa isto? — estourou ele. — Nada, querido marido, nada, disse Manca. Sabes bem que me disseste que eu podia trazer comigo aquilo de que eu mais gostasse em tua casa. E como aquilo de que eu mais gostava eras tu, eu te trouxe comigo, naturalmente. É isso apenas. Por um momento, o burgomestre esfregou os olhos estupefato. Depois riu, alto e de bom coração, ao ver quanto Manca o ultrapassara em esperteza. Manca, disse ele, és inteligente demais para mim. Vamos, minha querida, voltemos para casa. Tornaram a tomar o carro e voltaram para casa. Nunca mais o burgomestre repreendeu a esposa, mas sempre que surgia alguma pequena dificuldade nos casos a resolver, dizia: acho melhor consultar minha mulher. Vós sabeis, ela é muito inteligente.